Povo de Deus, boa noite. Muita paz, muita graça. Estamos vindo de um final de semana aí, feriadão, né? Prolongado. Tem gente que trabalhou só quarta, quinta e sexta. Outro só. Quem trabalhou aí 3 dias essa semana? 3 dias só. Tá bom. Quem não trabalhou, tá de férias sempre. Todo mundo descansado, né, gente? Amanhã o bicho pega. Nossos jovens também tiveram um tempo de acampamento. Vocês viram aí as imagens, as fotos. Soube até que o Mauri foi, né, Mauri? Tiozão lá no meio da garotada, né? Foi bom? Benção. Pastor Paulo é misericordioso com você, né, rapaz? Deixou um cabeça branca participar da galera. E a sua esposa maravilhosa também, que liberou o homem. Muito bom. Então, meus queridos, a gente está indo a cada semana falando sobre essa série, né? O discípulo. Quem é o discípulo? Até agora você já, quem vem toda semana, né, já deve ter aprendido sobre o discípulo disciplinado, decidido, dedicado, foi na semana passada. Lembram quem estava aqui? Dedicado, né? E já a gente vai falar sobre o discípulo destemido que vocês viram aí. Mas antes eu quero também, estava esquecendo, hoje começou a nossa escola bíblica. Temos 3 matérias novas, para quem já fez a vida cristã e quem já fez a visão. Nós temos 3 matérias novas. Vocês viram? Eu vou reforçar, porque de repente, não sei se você já percebeu, às vezes a gente está passando aqui as divulgações, aí as pessoas distraem, não pegam a informação direitinho. Uma classe de casais, uma classe sobre oração, gente de oração, e a outra, João. 3 matérias novinhas. Começaram hoje eu estou na classe de casais. Estou ali com os homens e com as mulheres. E nós, homens, a gente é amigo. A gente desabafa nossas dores. A gente conta o sofrimento. Alguns homens, alguns maridos têm quase AVC. A gente desabafa e alivia a pressão. As mulheres também são solidárias, são amigas. Eu só estou dizendo isso para aguçar sua vontade de participar da escola bíblica. Eu sugeri domingo passado assim. Se você gosta de levantar mais tarde no domingo, você acorda mais tarde, vem para a igreja antes das 10h30, assiste a aula, participa da aula das 10h30 a 11h30, e à noite você volta para o culto da noite. Pronto. Resolveu? Tá a dica aí para você, domingo que vem dá tempo ainda, porque a aula começou hoje. Tá certo? Contamos com vocês também, porque tem gente que acha que não existe culto de manhã. Tem culto de manhã também. Mas fica essa sugestão para você voltar à noite, porque tem pouca gente à noite, né? O que a gente estava falando mesmo? O discípulo destemido. Está aqui, ó. É o nosso tema de hoje. Mas antes de falar sobre o discípulo destemido, você sabe, né? Destemido é o discípulo, em outras palavras, corajoso, sem temor, né? Cheio de vontade, de garra. Mas olha, se a gente vai falar de destemido, a gente tem que falar de medo também. Então eu vou falar sobre medo para nos ajudar a entender, ao longo da nossa conversa, da nossa reflexão, o que é uma pessoa destemida. Então vamos falar sobre o medo, porque se destemido significa sem medo, vamos falar sobre medo. Medo. Então vamos ligar isso aqui, pronto. Medo. E aí eu peguei essa frase do Salmo 121, né? É o salmo do peregrino, sabia disso? O salmo do viajante. Quando for fazer uma viagem, Salmo 121, o salmo do viajante. O camarada andava lá nas trilhas de Israel, nas estradas empoeiradas, às vezes à noite, e tinha cobras, lagartos, salteadores. Ele ficava com medo, ele olhava para os montes, né, as colinas, e falava assim: ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí a resposta está no salmo: o meu socorro vem, não dos montes, não do exército, não do governo,
O meu socorro vem do Senhor que criou os montes, criou o céu e a terra. É o salmo do viajante. Então eu tirei essa frase de lá. E aqui tem uma definição de medo. É o sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, susto, pavor, temor ou terror. Medo. Isso é uma apostila de um professor do Palavra da Vida, Davi Smith, sobre aconselhamento. É o reconhecimento da nossa insuficiência e impotência perante perigos e ameaças. Obviamente a gente concorda, né, com essas definições. O medo é um sentimento humano. É natural sentir medo. Como é natural sentir tristeza, alegria, saudade, gratidão no coração, ira. Tiago falou? Aqui não falou? Tiago é corajoso, né? Chegar aqui e olha que ele fala coisas que ele não falou hoje aqui. De problemas de deficiência de caráter que ele tem, como cada um de nós tem. Mas nem todo mundo tem coragem de falar. Eu luto com isso. A ira, por exemplo, ela é boa e é ruim. Porque somos humanos, a gente fica indignado, fica com raiva, mas a questão é que essa raiva não se transforma em pecado. A gente pode até ter uma raiva, mas a questão é administrar para que não se transforme, para a gente não fazer algo que depois a gente se arrependa, né? Então, medo também é um sentimento humano, faz parte da nossa vida. Quem é que aqui de nós nunca sentiu algum medo, não é? Já sentiu algum medo? Situação bem assim, horripilante? Eu contei de manhã para os irmãos que uns 7 anos atrás, né, nas minhas viagens para a Bahia, meu pai mora lá, tenho parentes lá, tios e tias. A maioria dos meus tios tem mais de 90 anos, meu pai tem 86, tem tio de 100 anos, 99 anos, 87 e tal. E tenho tias também, irmãs da minha mãe. E tem uma tia especial que me ajudou quando eu era criança, morou com meus pais, tia Lia, irmã da minha mãe. A tia Lia ajudou a me criar. Então, quando eu vou lá, a tia Lia faz questão que eu passe alguns dias na casa dela. Ela mora num sítio, perto de uma cidade, mas é bem na roça mesmo, gente. Na roça. Perto de um povoado. Aí, estava passando uns dias lá, olha, já adulto, né, 7 anos atrás, mais ou menos, por aí. Aí terminou o jantar, estava uma lua tão bonita, a lua cheia, e lá no sertão, quem já esteve no Nordeste, o luar do sertão, você enxerga as coisas como se fosse assim, amanhecendo o dia, 5:30 da manhã, que o dia está clareando, assim, você começa a ver. Então, o luar do sertão é uma coisa linda, você tem vontade de... As estrelas, né? A gente vê as estrelas, vê... Aí eu comecei a andar. Eu gosto de caminhar e falei, nem sei onde vou parar, mas vou caminhar. E tinha aquelas estradinhas pequenas lá, que ligam os povoados, ligam as fazendas. E às vezes eu carregava um porrete, um pedaço de pau, porque à noite tem cobra, tem cascavel, dizem que tem onça, nunca vi. E perigos, né? Da noite. Às vezes tem gado na estrada, ou cachorro de algum sítio. E eu fui andando, e vi um povoado, as luzezinhas longe assim, eu falei, eu vou até aquele povoado lá. Só que antes de chegar no povoado, do lado direito tinha um cemitério. Aí eu olhei de longe, vi o cemitério. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque alguns de vocês pensam que todo cemitério tem zelador, tem segurança, tem manutenção, não é verdade? Vocês pensam que é assim no interior? De vez em quando, leva seu filho para a roça, para eles terem um choque de realidade, viu, gente? Porque nem coveiro tem. Ué, não tem coveiro não, pastor? Como é que é? Na hora que morre alguém, se a pessoa é pobre, a prefeitura dá um caixão, se não, alguém manda um carpinteiro lá fazer, e os próprios agricultores cavam um buraco. Olha, melhor do que gaveta aqui de São Paulo, viu, se você quer saber? Que aí é terra nativa, né? Abre o buraco, cava e ninguém cuida de cemitério, porque vai cuidar de quê? Pessoa, não tem necessidade. O máximo de roubo que tem é quando alguém tem um dente
que tem a capinha de ouro, isso é coisa dos mais antigos. Vocês são jovens, não sabem disso. Mas lá na minha época, quando eu era criança, até quando alguém queria mostrar status, né, diferente de hoje, que mostra um carro bonito, né, uma casa legal, a pessoa mandava colocar uma capinha de ouro no dente, aí o povo colocava o apelido daquele, é Boca Rica. Quem é o fulano de tal? É o Boca Rica. Por que Boca Rica? Porque tem a capinha de ouro no dente. Alguém já lembra dessas histórias ou só eu que estou... Vilmar, você é daquela época também, Vilmar? Aí, alguém mais? Lembra? Não estou falando isso, não acontece no interior? Mas eu estava falando da minha história. Eu estou caminhando. Aí eu olhei para aquele cemitério, a porta rangendo. Assim, estava parada, inclusive, porta de ferro, assim, velha, né? Precisando de pintar, de rebocar, a coisa meio caindo assim. E eu fui andando, mas eu nunca importei com essas coisas. E daí, né? E daí? Estou pouco ligando para o cemitério, eu vou fazer minha caminhada. Só que na hora que eu estava passando no cemitério, começou uma brisa, um vento assim do nada. As folhas começaram a cair de uma árvore e a porta começou a ranger. Os grilos unindo. Aí eu olhei para cima, o luar, lembrei filme de terror, né? A noite de lua cheia. E quando eu estava passando, que juntei tudo isso, meu coração acelerou, cemitério. E eu olhei, aí eu falei, quer saber? Dei no pé, voltei correndo para casa. Mas, aí eu fiquei pensando assim, o que aconteceu comigo? Fiquei com medo. Você vê que coisa, né? Não esperava, foi uma coisa assim tão... vou até fazer essa pergunta nessa semana no estudo de PG. Conta uma situação de muito medo que você passou, como é que você lidou com isso? Porque eu tenho até vontade de voltar lá para enfrentar, para não ficar traumatizado, senão eu vou ter que fazer o CR de novo, né? Para não ficar travado. Queridos, eu estou contando isso para a gente distrair um pouco, mas assim, gente como os discípulos de Jesus, homens navegadores, né? Acostumados com a fúria das águas, o barco quase naufragando, eles estavam com medo da tempestade. E quando Jesus vinha caminhando sobre o mar, eles ficaram apavorados. Achavam que estavam vendo um fantasma. E Jesus chega e fala, sou eu, não tenham medo. Aí Jesus entra dentro do barco, tem aquela história que Pedro tenta sair, fica com medo de novo, começa a afundar, segura na mão de Jesus. Pelo menos tentou, né? Foi o único que ainda se arriscou a tentar andar e conseguiu por um pouquinho. Mas quando Jesus chega, ele fala para o mar como se fosse assim, acalma-te. É interessante que os discípulos falavam assim, quem é esse? Quem é esse que acalma o mar? Isso estava na boca do povo da época, né? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse que faz o coxo, o paralítico andar? Quem é esse que acalma a tempestade só de falar? Sabe? É interessante que a natureza, muitas vezes, nos evangelhos, ela é muito mais rápida para obedecer a Deus do que nós. A nossa natureza é tão assim, inquieta, que mesmo Jesus falando, não tenha medo, sou eu, a gente fica ainda para lá e para cá, inquietos, e para a gente acalmar, alguns de nós têm tanta dificuldade. Então, essas palavras que a gente vai falar, é como Jesus falando para esse coração, que é como um mar revolto, um mar revoltado da nossa vida, Jesus falando, acalma, eu estou no controle. Quantas vezes eu preciso ouvir essa voz de Jesus e descansar nele? Então isso nos ajuda demais a sermos discípulos destemidos. Quando a gente pensa assim, eu não sou Deus. Não tenho controle sobre essa situação. Sou incapaz. Então isso nos ajuda demais. E Jesus até repreendeu os discípulos, não é? O que ele falou? Por que vocês são tão medrosos?
como a fé de vocês é pequena. Quantas vezes a nossa fé é tão pequena? Tem um cantor que já morreu, chamado Renato Russo, que ele fez uma pergunta numa música assim: quem é que roubou a nossa coragem? Sabe que a Bíblia responde? Quem é que roubou a nossa coragem? O livro de Gênesis, capítulo 3, responde. Aqui está em Gênesis 3, olha, essas palavras aparecem no capítulo 3. Medo. Eu fiz questão de anotar essas palavras. Inimizade, castigo, dores, rastejará, sofrimento, suor, dor, fadiga e morte. Gênesis capítulo 2 não tinha nada disso. Pelo contrário, o final do capítulo 2 tem o selo da aprovação de Deus, que fala assim: e viu Deus tudo que tinha feito e disse, é muito bom. Ele aprovou a criação do homem, a criação da mulher, os animais, a luz, os seres marinhos, os pássaros, as plantas. É muito bom! Mas aí entrou essa tragédia. A maior tragédia da humanidade não foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Não foi outras guerras, abalos, maremotos, terremotos, tsunamis, nada disso. A maior tragédia da humanidade foi quando nossos pais, Adão e Eva, deram as costas para Deus. É chamada desconexão, a queda. Os teólogos falam a queda humana. Aí o mundo ficou anormal. O mundo se tornou prejudicial. De vez em quando eu falo essa frase assim: ser humano é prejudicial à saúde. O fato da gente existir significa que estamos sujeitos a uma série de aflições. Todos nós, crente e não crente. Não pensa você que um terremoto desaba só a casa do não crente. Cai também a casa de um crente. As inundações que tiveram na semana passada, no litoral, caem tanto na casa de um crente, como na casa de um não crente. Porque Deus não disse para nós que nós teríamos uma blindagem, que nós somos especiais. No sentido assim, ó Deus, abre uma exceção, tá? Aí você desobedece à lei da gravidade, e Deus tem a obrigação de te proteger. E Jesus mesmo já falou para nós: não tentarás o Senhor, teu Deus. Mas mesmo quando nós não tentamos, nós não temos garantia nessa vida de que uma tragédia não vai acontecer com a gente. O que a gente tem garantia é essa: eu estarei com você, nos bons e nos maus momentos. Isso significa que mesmo se uma tragédia nos acometer, Deus vai estar conosco. Ele não vai nos abandonar. Isso Ele prometeu. Então, queridos, como o mundo é perigoso e nós somos frágeis, eu anotei aqui uma lista de medos. Eu não vou esgotar os medos, mas só para a gente aquecer esse assunto, quando a gente descobre uma doença grave, uma cirurgia que a gente vai fazer. Quem está acostumado não está nem aí. Mas quem nunca fez cirurgia, que você senta naquela mesa, que eles acendem aquela luz no seu rosto, que você vê aqueles médicos todos mascarados em sua volta. Dá um negócio aqui no coração. Será que eu vou voltar? Acontece. Medos que a gente tem. Perseguição, ameaça de desemprego, más notícias, conflitos entre o marido e a esposa, quando há um potencial de separação. A gente fica com medo. E meu casamento, e minha história de vida, será que a gente vai se separar? Né? Será que eu estou falando alguma coisa desconhecida? Só aconteceu comigo? Bom, vamos lá. O que mais que eu falei? Lugares perigosos. Falar em público. Arriscar.
Você colocar um dinheiro num investimento, comprar ações ou numa corretora de seguros. Bate aquele medo de... Olha as lojas americanas aí, né? Que estavam falando que estavam falindo e tudo mais. Morte de parentes. Quando os filhos se envolvem com pessoas do tráfico. Essa semana um pai pediu ajuda. O filho dele está envolvido com drogas. Outras fobias, né? Quarto escuro, lugares altos, lugares solitários. Então, queridos, o medo é algo assim muito latente, muito natural na nossa vida. E tem dois tipos de medo, quando ele é bom e quando ele é ruim. Então, vamos refletir um pouco sobre isso aqui. Quando é que o medo é bom? O medo é bom porque ele é um instinto de sobrevivência. Os psicólogos falam que nós temos um instinto, um impulso de se cuidar, de vigiar. Avisos. O medo, bom, no bom sentido, é um dispositivo de segurança. O nosso sistema nervoso, aqui a nossa cabeça, quando a gente está diante de perigos, os neurônios, as conexões cerebrais, elas ficam assim a 1000. Dá uma descarga de adrenalina, a gente fica com o olhar mais atento, mais alerta diante do perigo. Esse medo bom nos faz sermos cuidadosos para atravessar uma rua, andar numa noite escura, se vai observar se tem uma pessoa suspeita. A gente evita de colocar a mão no fogo. Eu fiquei com medo na Covid. Bom, desabafar aqui para vocês, né? Você ficou com medo na Covid? Eu fiquei. Medo assim, gente, ficar entubado, a respiração ali, eu já tenho um histórico de bronquite, né? Aí você ficar ainda com bronquite, porque eu era candidato de risco, né? Robério não, que era um cara tranquilo, mas eu era candidato de risco. Então vinha aqueles medos. E Deus nos criou pessoas com responsabilidade para a gente se cuidar. Isso é para a gente se cuidar mesmo. Usei máscaras, tomei cuidados com a higiene. Era a orientação que a gente tinha naquele momento. Tomei as vacinas. Até como igreja também, a gente não tem uma fé assim de falar, de ficar tentando o Senhor nosso Deus, né? Como sei que outros grupos falaram, ignoraram, subestimaram o perigo. Não, o conhecimento que a gente tinha da medicina e a gente é chamado para obedecer às autoridades, inclusive médicas, foi o entendimento que a gente passou um período fechado aqui, tendo cultos online, por receio, por medo, cuidado. Esse medo é bom. Instinto de preservação. Então, a nossa autoconsciência das nossas limitações, elas nos ajudam. Agora, quando o medo é extremo, quando o medo é excessivo, aí cuidado. Aí vai desenvolver algumas patologias que, de repente, a pessoa pode precisar de ajuda médica. Né? E aí já passo para o próximo ponto. Quando é que o medo é ruim? Então, tem uma definição aqui de um livro de aconselhamento que eu achei legal. Medo, preocupação e ansiedade são pecados, olha só, que podem paralisar sua mente, imobilizar seu corpo e impedir o seu crescimento. Quantas pessoas são travadas por causa de uma experiência muito ruim? Daí o CR que a gente viu aqui, CR significa celebrando a restauração. Todos nós passamos por fases tão difíceis. Eu já passei por fases tão difíceis na minha vida, de assistir brigas de parentes. Né? Eu tive 2 tios esquizofrênicos. Eu me lembro no interior, no sítio do meu avô, um tio pegando um facão e colocando todo mundo para correr. O pessoal preso dentro de um quarto e meu tio com o facão na porta, esperando alguém sair para matar. E eu chegando do mato com um primo meu, que a gente ia brincar de estilingue. E eu vindo a gente, quer dizer, o seu chão, né, seus parentes ali, numa situação, tanta coisa assim que passa pela nossa vida, que
mexe, a gente tem que trabalhar isso agora. Como é que eu vou reagir? Pessoas que são abusadas sexualmente, pessoas que presenciaram a separação dos pais, pessoas que foram rotuladas, você é um fracassado, você não vai se dar bem na vida. Pessoas que presenciaram um alcoolismo enorme em casa, e a família não progrediu porque o pai era alcoólatra, pegava o dinheiro e desperdiçava, e passava anos a fio, a pessoa não progredia assim numa casinha melhor. Aquele sofrimento, aquelas humilhações. Então, gente, muitas pessoas ficam com um certo medo, ficam travadas, não se desenvolve, ficam com rótulos. Você nunca vai fazer uma coisa bem feita. Você é um burro. Coisas assim bem pesadas, né? Tem uma mulher na Bíblia que acolheu os espias, o nome dela era Raabe, era prostituta. E algumas vezes que aparece Raabe, fala a prostituta. Mas quando a Raabe está na genealogia dos antecedentes de Jesus, está lá o nome Raabe. Ela foi prostituta, não é mais. Ela fez parte da história linda dos descendentes, por parte de Maria e de José, da história de Jesus. Não é lindo isso? O rótulo não te define. Ele pode falar algo sobre você, mas ele não te define. Porque a nossa identidade não está no rótulo. A nossa identidade, a gente já vai falar sobre isso, está em que somos muito amados por Deus. E Ele deseja libertar a gente desses traumas, desses rótulos que nos paralisam. Então, nesse caso aqui, o medo vira ruim, porque aí a gente começa a desenvolver um certo tipo de medo, que a gente fica com mais medo das pessoas do que do próprio Deus. Olha esse caso aqui, ó. Saul confessou: pequei, desobedeci suas instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo de Deus, do povo, e fiz o que eles exigiram. 1 Samuel. Esse versículo aqui é muito interessante, porque o livro de Provérbios fala muito sobre medo de homens. Medo das pessoas. A gente fica refém das pessoas. Pastor, como é que a gente fica refém das pessoas? Você é um adolescente, você é um jovem, você é um adulto. Você está com a galera do seu trabalho. E as pessoas ficam te testando, te comprometendo, chamando você para alguma coisa que você sabe que não é legal. Mas se você não ri daquela piada, se você não vê aquele vídeo pornográfico, se você concorda em deixar tudo aquilo debaixo do pano, então você não tem postura, você concorda com alguma coisa que você sabe que não está certo, mas com medo das pessoas, você se cala, se dobra. Isso é medo de homens. Fica com muito mais medo de agradar a Deus, porque você quer agradar os homens, quer agradar a galera, quer ficar bem na fita, toma aquela cerveja ali com a galera, porque de repente você fala, mas se eu não fizer um bem bolado, o pessoal já não vai ser meu amigo, não vai querer conversar comigo, eu já não vou estar bem na fita. Então, vou fazer igual é Saul aqui, ó. Ele tinha que esperar o Samuel chegar para fazer o sacrifício a Deus. Aí ele se coloca numa situação para assumir o lugar de Samuel, que não era lugar dele, mas ele estava com medo dos soldados. Os soldados começaram a andar, ele ficou com medo dos soldados. Aí ele vai agradar o povo e dar essa desculpa aí. Inclusive tinha que eliminar toda uma população, e ele poupou o rei, poupou animais, e Deus falou que era para destruir tudo, ele não obedeceu. Medo do povo. Será que alguns de nós têm medo? Eu sei, gente, que não é fácil, né?
De repente, no seu ambiente de trabalho, você é pressionado para mentir. Mas aí você fica com medo de perder o emprego. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa bocuda, né? Mas você tem estratégias. Mas a gente se dobrar perante as pessoas para fazer algo errado, com medo das consequências. Então, o discípulo destemido, ele vai falar assim: eu estou fechado com Deus. Mesmo que me mandarem embora, eu estou fechado com Deus. Não vou baixar a guarda. Então nós precisamos de discípulos decididos assim. Decididos e destemidos, né? As duas coisas andam juntas. Então, queridos, há um lado ruim do medo quando ele nos leva a decisões erradas. E algumas pessoas desenvolvem síndrome do pânico e pode ser que precisa de algum tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, há casos que precisa mesmo. A medicina está aí para nos auxiliar. Tá certo? Mas Deus ajude que a gente consiga administrar, né? E esse texto aqui vai nos ajudar muito. Qual é o remédio para o medo? Como é que a gente pode se tornar mais destemidos? Esse texto aqui, olha só que lindo essa palavra de Deus. Deixa essa palavra de Deus falar ao seu coração agora à noite. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Queridos, antes de ler o versículo de baixo, há um certo tipo de pessoa que tem medo, porque um dia, ele querendo ou não, ele vai enfrentar um juízo, um julgamento. Prestar contas com o juiz do universo. Não estou falando do Alexandre de Moraes, né? Que está sendo todo poderoso aí. Tem gente, se receber uma intimação do Alexandre de Moraes, a casa caiu. Gente, Alexandre de Moraes é nada. Comparado. Aliás, Jesus falou certa ocasião assim. Não estou lembrado bem o texto, né? Vocês não deviam temer aqueles que podem te matar, mas deveria temer aquele que tem poder para te lançar no inferno. Está falando de quem? De Deus, não é? E esse amor de Deus, quando a gente entende, a gente sabe que vai ter um julgamento, mas como nós somos como Jesus, Deus nos vê amados, não condenados, mas amados por Ele, nós não temos esse medo de um julgamento, de um juízo. Porque o amor de Deus nos aperfeiçoa. Continuando. No amor, que é esse amor de Deus, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, esse amor ágape, esse amor de Deus, expulsa o medo. É como se o sentido assim original é tão forte, abre a porta e põe o medo para correr. O amor de Deus, quando ele está dentro da gente. Porque o medo supõe castigo. Lembra quando Deus perguntou para Adão, o que você fez? O que ele falou? Quem lembra? Gênesis 3. Eu tive medo. Medo de quê? Do castigo. Lembra? Ele está dizendo agora, quem tem medo de Deus, porque é um tipo de pessoa que teme o castigo de Deus, porque tem medo do castigo, aquele que tem medo não entendeu o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus por nós é uma terapia. Nos ajuda a lidar com nossos medos. Queridos, tem pessoas que são dominadas pelo medo. Tem uma ansiedade. Alguma coisa ruim vai acontecer. Eu nem quero ver. Tem medo do celular tocar. Tem medo de tocar a campainha da sua casa. Algumas vivem assim.
Estou achando muito estranho. Não está acontecendo nada. Ai, 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 ai. Daqui a pouco vivem tensas. Esse amor de Deus é um amor que lança fora o medo. E eu peço para Deus para me ajudar a passar esse amor de Deus no sentido assim. Nós éramos para ter medo mesmo de Deus, porque estávamos condenados. Aí vem Romanos 5,9 e fala assim: Deus provou seu amor para conosco pelo fato, não é fala, é fato, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos devedores, jamais conseguiríamos ser amados por Deus por causa das nossas obras. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de desempenho, não de religiosidade. Porque tem gente que pensa que para ser aceito por Deus, para ser amado por Deus, tem que estar em todas as campanhas, tem que ler tantas horas de Bíblia, tem que ter tantas horas de oração, tem que estar tantas vezes, fazendo rituais. A Bíblia fala que não. Nós estávamos condenados. Deus deu Jesus para morrer na cruz, derramar o sangue. Nós éramos devedores. Deus pega a justiça de Cristo, o crédito de Cristo e credita na nossa conta. Nós éramos devedores. Deus pega a justiça de Cristo e coloca na conta do injusto. E Ele nos deixa com crédito e não mais com débito. É por isso que antes Deus nos olhava, nós éramos devedores, nós éramos condenados. Deus nos olha com o olhar através de Cristo e Ele nos vê justos, sendo que somos justos por causa de Cristo, não por causa de nós. É por isso que ele usa o argumento em Romanos capítulo 8, se Deus não poupou o próprio Filho, quer dizer, o mais importante Deus já fez. Como é que Ele não vai fazer o menor se o maior Ele já fez? Qual seria mais difícil, não é? O mais difícil Ele já fez. Ele não poupou o próprio Filho. Como é que Ele não vai prover para nós todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, eu te digo uma coisa, se Deus for contra nós, ai de nós. Quem é que vai interceder por nós? Mas Ele já providenciou um excelente advogado, que é o Filho dele, Jesus. Então, meus queridos, como isso é importante. Aí o salmista fala assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, estarei confiante. Salmo 27. Salmo maravilhoso, né? E ele termina o salmo dizendo assim: apesar disso, né, apesar das adversidades, eu tenho uma certeza, verei a bondade do Senhor na terra. Olha que confiança, gente. Não vou viver com medo, apavorado. Eu vou ver a bondade de Deus acontecendo, apesar dos males. E ele conclui: espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere. Olha, isso aqui é para a gente colocar na cachola aqui, ó. Espere no Senhor. Tenha coragem. Seja forte. Espere no Senhor. Vamos falar junto? Espere no Senhor. Seja forte. Tenha coragem. Espere no Senhor. Ser forte e corajoso. Josué, capítulo 1, versículo 9. Porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde você andar. A gente é fraco e medroso. Aí tem que lembrar, precisa ser forte e corajoso. Mas eu sou fraco e medroso. Seja forte e corajoso. Mas eu sou fraco e medroso. Seja forte e corajoso. Como a palavra de Deus substitui nossos temores, não é? Continuando, gente.
Paulo, quando ia para Jerusalém, ele estava tão assim absorvido pelo amor de Deus, que um profeta pegou o cinto do Paulo e falou assim, amarrou nele, amarrou as mãos e falou, vai para Jerusalém, vai. Chega lá, vão te prender, vão te amarrar, vão te prender. Você vai ver o que vai acontecer com você. O que Paulo fala? Você acha que eu tenho a vida preciosa para mim? Você acha que eu fico me poupando? Eu sei que me aguardam privações, tribulações, provações, mas eu não tenho uma vida preciosa para mim, contanto que eu cumpra o propósito da minha vida, que é viver para o Evangelho. Gente, muitas vezes a gente foge da vontade de Deus e Ele vai para cima. Se Deus quer isso aí, eu quero também. Gente, eu fico admirado quando eu vejo aquela passagem do apóstolo Paulo. Que coragem é essa, gente? Às vezes você vai ter que fazer uma cirurgia, sinto muito, vai ter que fazer. Vai ter que ter uma conversa difícil com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com a diretora da escola. Não é para fugir, vai lá e conversa. Vai ter que ver um exame médico, o resultado, diagnóstico. Senhor, me ajude e vai lá e encare. Vai ter que ter uma postura no seu trabalho, estão te explorando, estão fazendo acusações que não são verdadeiras, e você está, de repente, sendo oprimido, e você não fala nada, com medo. Não, você tem que chegar e falar, olha, não fui eu, não sou o responsável por isso, e assumir. Como diz aquele ditado, o maior é Deus. Tem um texto que eu vi essa semana, não sei quem foi o autor, mas ele disse assim, se realmente eu confiasse em Deus, eu não iria me preocupar tanto. Falando isso para mim, que eu tenho dificuldade com ansiedade. Se eu realmente confiasse em Deus, eu não deveria me preocupar tanto. Se eu realmente tenho uma mensagem que muda as pessoas, eu preciso transmitir. Se realmente eu creio que o Evangelho mudou minha vida, eu tenho uma mensagem poderosa dentro de mim. Tem um médico pneumologista que cuida de mim há muitos anos. É um homem assim importante. Tem que pagar consulta particular. Porque no meu convênio não tem um médico legal. Um convênio que não é tão bonzinho assim. Demora, você vai marcar um mesmo no convênio, gente. Aí demora 20 dias, 30 dias. Você está em crise, né? Então, às vezes eu tenho que pagar. Ainda bem que não é sempre, né? E eu trato há muitos anos com esse doutor Douglas e eu nunca falei nada para ele de Jesus. Nada. Ele sabe, já perguntou o que eu trabalho, sabe que eu sou pastor, tá? Até para me tratar de mim, ele perguntou minha ocupação. Já falei alguma coisa, mas assim, nunca assim, aquela intencionalidade, né? Já falei de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida e tal. Mas nas últimas consultas que eu tive nele, foi na última, inclusive. Depois que ele me medicou, eu falei, tem uma coisa para te falar que há muitos anos eu não falo. Eu quero 2 minutos do seu tempo, posso? Ele falou, pode falar, Edgar. Eu falei, é o seguinte, doutor, a qualquer momento você vai partir dessa vida. Até porque ele está envelhecendo, está bem velhinho já. Até usei, né? Agora com um pouco de medo no doutor, né? Falei, então, doutor, vai chegar a sua hora. E eu não sei se alguém já te falou, mas eu preciso te falar. Nós, perante Deus, não merecemos nada. Há um castigo sobre nós. E Deus providenciou um livramento, um escape, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados na cruz. Ele foi moído na cruz por amor a nós. Ele te ama. O Senhor precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Isso é muito importante. Faz anos que eu queria te falar isso. E já fui orando, saí de casa orando, para poder chegar na hora e não tremer. Porque ali você tem uma certa pressão, né? O médico está te atendendo, ali você não quer atrapalhar o... Não estou dizendo que você tem que toda vez atrapalhar o médico. É debaixo assim, da dependência de Deus, qual é a hora certa, né? Que a gente, às vezes, quebra um pouco os protocolos, né? Mas foi um alívio para mim tão grande, ele ficou de olho arregalado, olhando para mim assim, né? Puxa, interessante o que você falou, tal.
Mas aí é com Deus, né? O nosso papel é entregar, né, o recado, né? É Deus que vai transformar os corações, né? Assim com as pessoas. Mas o ponto que eu quero falar, por que eu estou falando isso, gente? É porque tem muito cristão que é covarde. Né? Você nem sabe se é cristão. Eu não consigo imaginar um cristão que passa a vida dele sem falar absolutamente nada do seu Salvador. Então não tem. Porque se a boca fala do que está dentro do coração, em algum momento, a gente vai falar desse grande amor, desse grande Salvador. E o Espírito Santo foi dado para nós, em Atos 1, versículo 9, para a gente ser testemunha, ser corajoso. O que é que a gente está falando aqui? Destemido. Como é que eu posso ter medo das pessoas de falar do meu Salvador? Como é que eu vou ter medo de falar de Jesus? Se ele mudou minha vida, se ele me salvou na cruz, se ele não teve vergonha de mim, se na cruz, de maneira tão aberta, tão clara, ele provou que me ama, não teve vergonha de morrer, como é que eu tenho vergonha de falar dele para as pessoas? E você sabia que quem é covarde está na mesma categoria de mentiroso, ladrão, beberrão, aquela lista lá, né? Que não herdarão o reino de Deus? No sentido, assim, para nos assustar de que quem tem Jesus não pode se envergonhar do Evangelho. O que que Paulo falou? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu tenho orgulho. Você tem orgulho de pertencer a Jesus? Assim, você tem gratidão de falar, eu sou de Cristo, eu amo Jesus, eu sou cristão, eu sigo Jesus, eu sou discípulo. Estou dizendo que você falar, eu sou evangélico. Cara, nem sempre eu falo, eu sou evangélico. Porque essa palavra está desgastada, né? Você fala que é evangélico, é seguidor de Valdomiro, seguidor do Macedo. Não. Eu amo Jesus Cristo de Nazaré, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, eu amo os evangelhos, eu amo a palavra de Deus. Tem cristão, já falei isso há muitos anos atrás, envergonha o Evangelho. Tem vergonha do Evangelho. E tem aqueles que não se envergonham do Evangelho. Paulo que falou isso, eu não me envergonho do Evangelho, tenho orgulho. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ei, gente, Deus nos dê mais coragem, né? Para sermos mais destemidos, mais corajosos.